falar, então, como é que Deus provê, como é que Deus supre as necessidades de cada um dos seus filhos. Quantos lembram do versículo chave da Bíblia que nós lemos aqui na primeira aula? Filipenses 4,19. Quem se lembra? Se você não se lembra, a primeira coisa que eu quero que você faça é abra a sua Bíblia, Filipenses 4,19. Essa folha em branco, você vai escrever em cima dela assim, maneiras, chamando assim, a maneira, singular, a maneira que Deus supre as nossas necessidades. Ou senão você pode copiar aquele cabeçalho ali. Como Deus supre as nossas necessidades. Tá beleza aí? Glória a Deus. Como Deus supre as nossas necessidades. Quero os alunos me fazendo essa pergunta para mim. Vamos lá. 1, 2, 3. Como Deus supre as nossas necessidades. Não, aí você falou uma frase. Quero que você faça uma pergunta. Como que Deus supre as nossas necessidades? Você não sabe, então você quer descobrir. Fala, como que Deus supre as nossas necessidades? 1, 2, 3. Como que Deus supre as nossas necessidades? Pergunta para o seu irmão. Fala para ele assim, irmão, como é que Deus supre as nossas necessidades? Amém? Então, Filipenses 4,19. Quem tem isso aí na sua Bíblia? Tem na apostila, mas marca aí na sua Bíblia, que esse é um versículo que merece você pintar ele aí com a sua canetinha ou com o seu crayon. Esse é um versículo chave para a vida do cristão. Filipenses 4,19 diz assim, olha lá, o meu Deus, vamos ler? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por esse verso? Mas isso aí é uma afirmação muito abrangente, não é verdade? Não está meio genérica a coisa? Olha aqui para mim. Parece que quando eu falo assim, Deus suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Parece que ficou genérico, parece que ficou uma afirmação um pouco abrangente. E nessa noite eu quero quebrar esse versículo e tentar levar os irmãos a como que é que Deus então supre essas necessidades. A primeira coisa é o seguinte, algumas pessoas dizem assim, pastor, eu tenho tantas necessidades físicas, emocionais, espirituais, familiares, que não estão sendo atendidas, não estão sendo supridas. São necessidades, pastor. Mas eu ainda olho para a minha vida, olho para as áreas da minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha vida espiritual, enfim, você dá o nome. E você fala assim, pastor, por que essas necessidades ainda não estão sendo supridas? Sendo que Deus prometeu que todas elas seriam supridas. Então nessa noite eu quero que você aprenda como que Deus faz para você entender se Deus pode ou não supri-las. Amém? 2 Coríntios capítulo 9. Abre sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo que vai ser um versículo chave para nós começarmos a entender quais são os princípios que Jesus usa para suprir a nossa necessidade. Eu gostaria que você abrisse aí 2 Coríntios, capítulo de número 9. Deixe esse texto aberto aí um pouquinho em 2 Coríntios, capítulo de número 9, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Há um princípio nesse capítulo muito interessante sobre administração. E eu quero que você, nessa noite, preste atenção nesse versículo, porque ele é o princípio, ele é a maneira que Deus supre as nossas necessidades. Vamos ler junto? 2 Coríntios 9 e 6. Eu vou ler, depois eu quero que vocês leiam. 9 e 6. Quem gosta de marcar, marca. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Vamos lá agora, os alunos? 1, 2, 3. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Marque aí na sua Bíblia, semear. Diga assim, primeiro princípio, que como Deus supre a sua necessidade. Sabe como que Deus supre a sua necessidade, Alex? Sabe como? Deus vai suprir a sua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade,
quando nós aprendemos a lei da semeadura. Diga comigo assim: a minha necessidade será suprida quando eu começar a semear. Às vezes as pessoas acham que Deus tem obrigação de fazer tudo por elas. As pessoas têm um entendimento que Deus é obrigado, literalmente, a fazer completamente todo o trabalho por elas. E Deus não é assim. Deus é um pai. E Deus, como pai, Ele ensina você a você trabalhar para você adquirir mais, para você prosperar, para você multiplicar. Por que você manda o seu filho para a escola? Porque você quer que ele, quando ele cresça, ele mesmo saiba como se virar. Não é assim? Por que você investe na criação dos seus filhos? Por que você não dá sempre as coisas prontas para ele? Porque você sabe do perigo que seria se você desse tudo na mão dele. Você estaria criando uma pessoa extremamente o quê? Dependente de você. E o dia que ela precisasse fazer alguma coisa, o que você acha que ia acontecer? Ela ia ficar na sua aba. Nunca ia sair das suas costas. Então diga comigo assim: Deus, Ele prometeu suprir, mas Ele quer ensinar que Ele vai suprir quando você aprender a semear. Então vamos lá, número 1, olha ali. Pastor, quando que é que eu vou semear? Número 1, quando existir uma necessidade, plante uma semente. Diga comigo assim: quando existir uma necessidade, plante uma semente. Olha aqui para mim. Deus prometeu suprir, sim ou não? Sim. Se Ele vai suprir, é porque está logo faltando, você está precisando da provisão. Então, qual, pastor, que é a época melhor de eu começar a esperar a provisão de Deus? Quando eu assumir que eu tenho uma necessidade. Diga para o seu irmão assim: é na necessidade que Deus vai suprir. Mas também é na necessidade que você vai ter que plantar semente. Se você está com fome, olha só, se você está com fome, o que as fazendas fazem para matar as fomes das milhares de almas de pessoas na terra? Fale para mim. Elas plantam sementes para colher o quê? Comida. Fala assim: o problema é a fome. Diz assim: o problema é a fome. Mas a solução é a semente. Não é verdade? Então veja bem, o seu problema é uma necessidade. Ele tem nome. Ele tem nome. Pastor, a minha necessidade é essa. Então você tem que entender o seguinte: Deus não vai vir com a varinha de condão, porque Ele não é mágico, Ele não tem cartola, e vai vir e falar assim: pum! Aí, meu filho. Não. Deus, Ele vai falar o seguinte: olha, o seu problema é esse. Eu quero suprir, mas eu já te dei a semente. Eu já dei a semente que vai se transformar na sua provisão. Primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje: tudo que você precisa, você já tem em forma de semente. Como nós estamos falando sobre finanças, escute aqui. Você tem muito? Não tenho muito, pastor. Foi a mesma coisa que Eliseu perguntou para aquela mulher: o que você tem? Ah, a serva tem senão um pouquinho de azeite. Ele falou: peraí, então tá bom. Então vai dar para a gente fazer um milagre, porque você tem semente. Fala para o seu irmão assim: Deus já deu para você, o seu milagre em forma de semente. Tudo que você precisa já está na sua mão em forma de semente. Se eu estou falando de finanças, se eu estou falando de administração, Deus não vai dar para ninguém maiores riquezas ou maior administração de maior quantidade de riqueza se ele é um comedor de semente. Fala para o seu irmão: você não é passarinho, você é um homem de Deus. Fala para o seu irmão: você não é tizil. Fala para o seu irmão: você não é tizil, nem godero. Você é homem de Deus e mulher de Deus. E mulher e homem de Deus não come a semente. A semente ele planta. Quando que ele planta? Quando ele descobre a necessidade dele. Então, se a sua necessidade é financeira, preste atenção:
Deus vai suprir as suas necessidades, porém,